Cara, seguinte, o paradoxo do Flamengo, quanto melhor o time, menos opções existe. Eu vou ser sincero aqui com você. Eu fiquei muito interessado nesse vídeo, confesso que eu ainda não assisti. E eu quero saber o que que o cara conseguiu fazer um vídeo. É um vídeo pequeno, é um vídeo de 4 minutos, mas ainda assim eu achei bem interessante. Eu tô curioso para saber que paradoxo do Flamengo é esse. Canal do Liga Boladeira. Rapaziada, já deixa o like, se inscreve lá no canal. Bora lá que esse paradoxo aqui do Flamengo me chamou muita atenção. Hoje nós vamos falar o que ninguém conta sobre o Flamengo. O Chegar no quê? topo não é o maior desafio. O problema é permanecer nele. Isso não é opinião, é ciência, é gestão. Botafogo que o diz, né? Conseguiu chegar no topo e caiu. Fluminense ganhou a Libertadores e caiu. E entre outros times. Por isso que você tem que ter uma ótima gestão. E história do futebol. A gente vê time grande com dinheiro, elenco milionário, CT moderno, mas mesmo assim o desempenho começa a oscilar. Corinthians já passou por isso, Palmeiras sentiu isso depois de 21, É, mas o Palmeiras pelo menos ainda continua lá em cima, né? o PSG viveu isso durante anos. E por que isso acontece? Hoje vamos entender Vamos lá. por que 2026 pode ser um ano decisivo para o Flamengo. Não por falta de reforços, mas por excesso de excelência. E eu vou te mostrar como os estudos de estratégia. Cara, de quando é esse vídeo aqui? Calma aí. Eu nem olhei isso. Rapidinho. É de 3 meses atrás. O Felipe Luiz ainda tava. Vamos lá. Explicam isso de forma assustadora. Se o Flamengo não criar algo novo, pode estagnar. Mas se ele se reinventar, pode abrir uma nova era. E fique até o final, porque eu vou provar com dados, história e futebol que depois desse vídeo você nunca mais vai enxergar elenco forte da mesma forma. Liga Boladeira. Quando um time está subindo, cada reforço parece adicionar 10 níveis de força. Quando ele chega no topo, cada melhoria começa a valer muito menos. Isso é descrito nos estudos de economia como lei dos rendimentos decrescentes. O professor Michael Porter, referência mundial em estratégia, explica que, quanto maior a excelência, menor o espaço para melhorar sem romper algo. É como tentar colocar mais água num copo já cheio. Ou transborda, ou você tem que trocar o copo. No futebol é igual. Em 2019, o Flamengo atropelou, subiu rápido a curva. Em 2020, ele deu uma oscilada. Em 2025, ele repetiu o feito. Mas como evoluir quando praticamente não existe melhor do que isso disponível no mercado? E entra um ponto psicológico. O ganhador do Nobel, Daniel Kahneman, provou que a dor da derrota pesa mais que o prazer da vitória. Ou seja, Isso quando a o gente Flamengo sabe. ganha, é obrigação. Quando ele perde, vira crise, vai pra TV. E isso eu acho chato pra caramba, tá? E principalmente dos torcedores modinha. Cara, é muito chato, é muito chato. Eu já posso falar aqui do futuro. O Flamengo, pra você que assistiu esse vídeo aqui no começo, o Flamengo ganhou de 8-0 do Madureira, se não tiver enganado. 8-0. E os torcedores estavam mandando o Felipe Luiz tomar naquele lugar e mandando os jogadores ir tomar naquele lugar mesmo. 8-0. 8-0. Pauta de mesa redonda, vira meme no dia seguinte. Chegar é festa, ficar é cobrança. E é nesse ambiente que decisões de mercado ficam extremamente perigosas. Então, qual é o caminho? Quando você está no topo, dinheiro contrata, mas não garante evolução. A teoria do Oceano Azul, de Kim e Malborn, diz que, quando todos disputam o mesmo tipo de reforço, o ganho é mínimo. Quem cria uma ideia nova domina sozinho. Enquanto muitos rivais procuram mais um camisa 10, mais um volante caro, o Flamengo poderia atacar em outro ponto: dados, análise cognitiva, base integrada, inovação física, mental, tática. Por exemplo, Ah, mas o Flamengo fez isso, cara. Ele analisou tudo isso e trouxe o Hermes Royal. o Manchester City fez isso com Guardiola. Não montou só um time, montou um sistema. O Real Madrid rejuvenesceu o elenco, vendeu estrelas e virou uma máquina de renovação. Enquanto outros tentavam repetir fórmulas, eles criaram novas. Agora imagina a cena: um Flamengo com um laboratório de performance.
base produzindo titulares via processo, inteligência de mercado antes da concorrência, time jogando por ideias e não por nomes. Isso não é um sonho, isso é gestão. A gestão ganha o campeonato antes dele começar. Mas existe o outro lado da história. Se repetir fórmula, se colocar só medalhão caro, o clube pode entrar no ciclo do time bom que não evolui. Algo que já vimos com o Barcelona após MSN, o Chelsea depois de títulos, o PSG antes de virar o que virou. Inovar mantém gigante. Repetir fórmula desgasta o gigante. Então, qual é o caminho que o Flamengo vai escolher? Qual é? No fim, a pergunta não é se o Flamengo é Você queria forte. responder. É claro que ele é forte. A questão é se ele vai criar o próximo Flamengo, ou tentar repetir o anterior esperando o mesmo resultado. Estudos mostram que times entram em declínio não por falta do dinheiro, mas por achar que sabem o suficiente. E no topo, a soberba é mais perigosa que o adversário. Se 2026 for o ano da reinvenção, nasce uma era onde o Flamengo pode se tornar soberano. Se for o ano da repetição, começa a estagnar. Agora eu quero saber de você. O Flamengo vai se reinventar ou já bateu no teto? Comenta aí tua visão. É Deixa o isso. like, ativa o sininho. Rapaziada, pô, seguinte. Querendo ou não, cara, o Flamengo ele é um pouquinho diferente. Porque ele se organizou desde o 2012, né, com o Bandeira de Melo. E pra quem não sabe um pouquinho da história, né? Foi a partir de 2012 que o Flamengo começou a organizar de verdade, tá ligado? Que teve um. Como é que eu posso falar? O Flamengo, ele ali, cara, ele botou o pé no chão e falou assim: agora a gente vai ser um time organizado. Não é à toa, se eu não me engano, eles vendem o Wagner Love, o vendem não, né? Eles tiram o Wagner Love do time porque ele tinha um do salário mais alto, tá ligado? E se eles falam em público, ele sai de boa, se eu não tiver enganado, né? Ele sai de boa. E ali eles começam a organizar. O time fica de altos e baixos? Fica, tá ligado? É porque era algo óbvio, ele vai ficar em altos e baixos. Mas de lá pra cá, se a gente ganhou tudo que a gente ganha hoje em dia, pode botar no, na conta do Bandeira, tá ligado? E, cara, o problema dos outros times é que eles tentam fazer isso. O que o Flamengo demorou 10 anos pra fazer, os outros times querem fazer em um. O Botafogo é a prova viva, ganhou tudo no. Enfim, ganhou tudo e tá ligado? Tá nessa crise que tá. O Fluminense ganhou a Libertadores, tá ligado? E tá nessa crise, tá ligado? E entre os outros times, tá ligado? E o Flamengo, ele sempre foi muito pé no chão, tá ligado? Nunca gastou exageradamente, sempre foi aos pouquinhos e a gente tá, agora a gente tá desfruindo o que no passado a gente sofreu pra caramba, tá ligado? E é isso. O vídeo bem interessante, tá ligado? Eu gostei bastante, a edição dele é muito legal. Paradoxo do Flamengo me chamou muito a atenção, rapaziada. Deixa o like lá, se inscreve no canal. É um vídeo que quase bateu 1K, então quem puder tá indo lá, já dá uma visualização, dá uma moral pro cara. Eu não sei se ele ainda posta vídeo, cara, deixa eu ver. Ah, ele ainda posta, tá ligado? 2 meses, 3 meses, 3 meses. Ele ainda posta, mas o estilo de vídeo dele é um pouquinho diferente. Mas é bem interessante, tá ligado? Próximo Berrete. A gente pode ter muito vídeo legal. Ó, de herói a vilão. O próximo Berrete. O futura promessa, tá ligado? Tem uns vídeos interessantes. Alguns são bem antigos. Mas, bem legal, ó. Bem interessante.